palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para a sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para a sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que
Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa noite estar cumprimentando todos os irmãos que estão ligados no nosso Face. Nós estamos transmitindo essa live diretamente da minha residência, através do meu canal no Facebook. Provavelmente dentro de alguns dias nós estaremos transmitindo também através do Instagram e do YouTube. Temos canais nesses e estaremos ali então transmitindo a palavra de Deus. Meus irmãos, o culto a Deus, a adoração a Deus, ela sempre recebeu do adorador um desejo muito grande de se colocar na presença de Deus, de estar ali manifestando a sua alegria. E o culto, para cultuarmos a Deus, isso sempre foi divulgado através da palavra de Deus. Como era trabalhoso aos que se propunham a ir ao templo em Jerusalém para prestarem e apresentarem a Deus o seu sacrifício. Na época era permitido o sacrifício e era uma maneira da pessoa ter os seus pecados passados, não perdoados, porque quem perdoa é Deus, é Jesus, e o sacrifício que perdoa o pecado é o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu lendo o livro de Salmos e acompanhando todo o desenrolar daquelas pessoas, daqueles judeus pertencentes às tribos, descendentes dos 12 filhos de Jacó, eu vejo também que com os prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo e que vinham participar das festas, eles tinham uma jornada realmente muito difícil. E o livro de Salmo, nos capítulos 21 até o 34, ele traz uma narrativa sobre a peregrinação daquelas pessoas que queriam adorar a Deus. Então ali os salmistas, que estão divididos em 3 ali, há 6 salmos de Davi, um salmo de Salomão, e 6 não tem o autor revelado. Essas pessoas, elas saíam de suas residências para enfrentar uma estrada que realmente era perigosa. Todas as estradas de qualquer localidade que se tinha para chegar até Jerusalém eram estradas desertas, com muitos salteadores, com muitos criminosos. E esses irmãos, então, eles saíam das suas residências para irem até Jerusalém. E eu gostaria de acompanhar com vocês esses 15 salmos. É claro que eu não vou ler os 15 salmos. Eu vou falar a respeito deles e o assunto que eles se propõem. O Salmo 120, por exemplo, é um salmo de oração. É aquela questão da oração da saída de casa. Uma oração por proteção
feita por alguém que habitava entre as pessoas enganosas e traiçoeiras, longe de Sião. Então ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Livra a minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos e das línguas enganosas. Então, para onde eu estou indo, Senhor? Existe muito perigo. E eu então quero que o Senhor me dê a proteção. É aquilo que nós fazemos quando saímos da nossa casa para irmos ao templo de Deus. E eles então vão peregrinando e eles pedem, no Salmo 121, eles vão dizer, já quase chegando nas proximidades de Jerusalém, nas montanhas de Jerusalém, elevarei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Uma pergunta. Eles estão quase chegando na cidade, mas ainda não é o monte do templo. E eles então dizem, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que nós buscamos quando vamos às igrejas, prestamos um culto a Deus. Um culto que custe para nós algum tipo de sacrifício. E esse pessoal aqui fazia um sacrifício muito grande na viagem, enfrentando os perigos, enfrentando a corja de salteadores. E eles então vão andando, mas sempre citando Deus. O cântico do peregrino, dos Salmos 122, é aquele cântico de alegria. E ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão plantados, ou seja, nós temos prazer dentro das tuas portas, ó Jerusalém. É o prazer de chegar na casa do Senhor, é o prazer de ir à casa de Deus. É muito importante isso. No Salmo 123, esse hino, parece que é como um hino cantado dentro do templo, que é uma oração por misericórdia. Eles estão, então, no pátio do templo, quando os peregrinos levantavam os olhos para Deus, pedindo em oração misericórdia. É o primeiro passo que a gente dá quando chega na casa de Deus. Aqueles que têm o hábito de dobrarem o joelho e pedirem a Deus misericórdia para que seu ato de gratidão ali seja aceito pelo Senhor. No 124, eles então começam com a gratidão e o louvor por repetidos livramentos que eles tiveram durante o seu trajeto, até chegarem ao templo, à casa do Senhor, por Deus ter livrado de terríveis perigos. E hoje nós também temos esse sentimento, que há muitos perigos até nós chegarmos à casa de Deus. No nosso ir e vir, Deus nos livra desses perigos grandiosos. Aí quando chega no Salmo 125, eles fazem uma exclamação muito confiante de quem acredita realmente que o culto a Deus
ele manifesta para nós a esperança e a confiança no Deus soberano, no Deus todo-poderoso. E é um hino de confiança, assim como os montes que cercavam a cidade de Jerusalém. Eles dizem: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não se tinha notícia que nenhum daqueles montes que cerca a cidade de Jerusalém, eles tivessem qualquer tipo de abalos. Por quê? Porque eles estão bem firmados, bem solidificados. Assim é a vida daqueles que confiam no Senhor, daqueles que acreditam em Deus. Eles não se abalam com nada. Eles estão confiantes. Eles vão à casa de Deus com confiança de que vão prestar um culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso e que não há abalo na sua fé. A sua fé é uma fé inabalável. O que eles acreditam em Deus, nos propósitos de Deus, que eles vão apresentar durante o culto, molda eles em pessoas que não são as mentiras, que não são as coisas desse mundo, as ameaças do mundo, que vai abalar a sua fé. E eles continuam dizendo para o Senhor que quando o Senhor fez retornar do cativeiro os que voltaram a Sião, eles estavam como os que sonham. E muitas vezes, irmãos, os livramentos na nossa vida parecem sonhos. E nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Porque quando Deus nos conforta com o retorno do cativeiro, da preocupação, do medo, eles então dizem que então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, aqueles que não são do povo de Deus: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então é gratidão, é agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. O Salmo 127 parece uma combinação de dois poemas, um a respeito da edificação do templo e outro a respeito da edificação da família. Esse é um dos dois salmos de Salomão. O outro salmo de Salomão é o 72, que não está incluído aqui porque está em outro contexto. Mas esse aqui é um contexto da gratidão que a pessoa sempre deve ter com Deus. O Salmo 128 parece aquela canção do casamento, do momento de felicidade, de alegria, a recompensa da felicidade. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Bem-aventurado será e te irá bem. As coisas, para irem bem na nossa vida, nós precisamos sentir o prazer da alegria, o prazer da gratidão, e temos confiança no Senhor, nosso Deus e nosso Pai
celeste. O Salmo 129. Israel estava perto da derrota para os inimigos, que tem o acochado, o pressionado, geração pós geração. Então, o que o salmista aqui diz? Muito me angustiaram desde a minha juventude. Que o diga agora a Israel. Muito me angustiaram desde a minha juventude. Todavia, não prevaleceram contra mim. E esta gratidão, ela vem nos trazendo grande esperança de que Deus, quando estamos cultuando a Ele está tomando as providências para nos dar liberdade, para nos dar libertação, para nos prover de todas as nossas necessidades. Por quê? Porque o Salmo 130, ele diz: a minha alma, os meus olhos, a minha confiança, a minha esperança, elas estão colocadas somente em Deus. Não há outro objetivo dos meus olhos a não ser olhar para Deus. Por quê? Ele diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor, Senhor, ouve a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos, a voz da minha súplica. Só tu, Senhor, olharás os pecadores. Quem poderá subsistir? Espero eu no Senhor. A minha alma o espera, em sua palavra espera. Porque a palavra de Deus é a palavra que traz confiança, é a palavra que traz esperança, é a palavra que traz para os seus filhos. Ao ouvir a sua palavra, dentro do templo, dentro da casa do Senhor, mantendo nossos olhos firmes em Deus, um clamor por misericórdia. Esse é um dos momentos mais felizes que a pessoa pode ter, é quando ele se coloca na presença de Deus. Quando aquele lugar em que ele está para adorar a Deus é um lugar que custou o sacrifício dele na peregrinação, desde onde está a sua residência, até chegar à casa do Senhor. O salmista Davi, quando vem de uma batalha reinda, de uma batalha difícil, que ele quer apresentar um sacrifício a Deus, e ele chega até as terras de Araúna, e ele diz para Araúna que ele vem ali para sacrificar a Deus. Araúna coloca toda a comodidade à disposição de Davi. Coloca o terreno, coloca o animal para o sacrifício e coloca a lenha para que ele queime o seu sacrifício, para que ele construa o altar para oferecer o sacrifício ao Senhor seu Deus.
Só que Davi diz para Araúna: não, eu não quero fazer nada de graça, eu não quero ofertar nada a Deus que não me custe um preço, porque nós temos que entender que nós temos que pagar um preço pelo sacrifício que nós vamos oferecer ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O culto para aquele que é o adorador, ele tem que ter um sacrifício. Ele tem que custar um sacrifício humano para nós apresentarmos ao Senhor, nosso Deus, para apresentarmos diante dele com humildade. Sermos humildes no culto que vamos prestar a Deus. Apresentamos ele com humildade. Então, o Salmo 131 nos apresenta um salmo de pessoas humildes que confiam em Deus como uma criança. O salmista tem sua alma acalmada, aquietada em Deus, como uma criancinha de colo que se aquieta durante o seu acalentar. E ele diz: Senhor, não se envaideceu o meu coração, nem os meus olhos enalteceram. Não me exercito em grandeza, nem em coisas muito elevadas para mim. Na verdade, tenho me comportado e sossegado a minha alma como um menino desmamado de sua mãe. Como um menino desmamado está a minha alma. Embora Davi escreveu esta palavra, o Messias é o orador. Portanto, o tema deste cântico, o sentido desse versículo, é que como um menino desmamado submete-se à sua vontade, à sua mãe, assim fará o Messias, como rei perfeito de Deus, será totalmente sujeito a Deus. E é o que nós precisamos ser quando vamos apresentar o nosso culto a Deus. Pagamos um preço. Oferecemos a Deus aquilo que nos custa um preço. Pelos perigos que passamos, pelas dificuldades que enfrentamos, de nos colocarmos à vontade de Deus. Assim como uma criança se coloca à vontade da sua mãe, que o acalenta, assim o Senhor acalenta o nosso coração. E ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, a partir de agora e para todo sempre. Então, dentro da casa do Senhor, nós estamos apenas esperando na providência de Deus, no que Deus vai fazer, porque nós estamos ali como adoradores que o adoram em espírito e em verdade, como adoradores que se colocam diante do Senhor,
Porque a alma que espera no Senhor e na sua palavra, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que o sentinela espera pelo romper da manhã, do que aquele que vigia a cidade. E assim é a nossa esperança, quando nos prostramos diante do Senhor, para oferecer o nosso culto ao Deus soberano, para apresentarmos a Ele a nossa esperança de triunfo, de vitória e de bênção. Então o salmista diz: eu tenho me comportado, sossegado a minha alma, porque eu sei em quem confio. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Não é guardar só no momento de angústia, no momento de tristeza. Não, mas é o Deus que nos guarda durante todo o período angustiante que nós passamos aqui na terra. O Salmo 132 é uma reafirmação poética da promessa inviolável que Deus fez a Davi a respeito de uma dinastia eterna. E a adoração de Davi, a bênção de Deus, com o retorno da arca para Jerusalém. Ela havia sido tomada de Israel. Então aqui ele vai dizer: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e prometeu ao poderoso Deus de Jacó: certamente não entrarei na morada de minha casa, nem subirei ao leito da minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem as minhas pálpebras repousarão, até que ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Essa era a aflição de Davi, porque ele queria que a glória de Deus resplandecesse dentro do templo, dentro da casa do Senhor, no lugar onde nós adoramos e louvamos a Deus. Ele diz: até que ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que em Efrata ouvimos dela e achamos nos campos e nos bosques. Entraremos nos seus tabernáculos, adoraremos ante a estrada, o estrado dos pés do Senhor. Levantai, ó Senhor, o teu repouso, a tua arca, a tua força. É a confiança que Deus sempre está no templo.
Olha o gozo. Ó quão bom é o gozo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Há dois tipos de união. Há variedade feita pelos homens e a que só pode ser feita por Deus, que sempre terá a cruz de Cristo como fundamento da união. Unidos em Cristo é sinônimo de vitória. Unidos pelos homens é sinônimo de batalha inglória, sem glória. Por quê? A união feita por Deus, estabelecida na cruz de Cristo, ele diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla do seu vestido. É a preciosidade da presença do Espírito Santo nesta unidade, nesse grupo de pessoas que são unidos por Deus. Aqueles que são chamados por Deus para lhe prestar culto de louvor, que vieram lá da peregrinação, enfrentando todos os obstáculos, todas as dificuldades, mas isso com alegria do Espírito Santo, da presença do Espírito de Deus, do louvor, da adoração. Ele diz aqui que é como o orvalho que desce sobre os montes, tá? Que desce sobre o Hermon, que desce sobre os montes de Sião, que não há separação, que não há facção, mas que estão todos na mesma posição, recebendo do mesmo orvalho, recebendo do mesmo Senhor, porque ele conclui dizendo, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, esse cântico dos peregrinos, o cântico chamado Cântico dos Degraus, por quê? Vamos dizer, para chegar-se ao templo de Salomão, ao pátio dos homens, tinham 15 degraus. A Bíblia narra isso. E subir degraus, nós entendemos que é sempre um
a um. E os salmistas aqui, eles mostram essa dificuldade. Eu tenho irmãos na igreja que tem muita dificuldade física para subir degraus. E também temos entre nós, incluindo-me a mim, as dificuldades espirituais que enfrentamos para chegarmos até a presença de Deus. Esta minha live chega até você com uma facilidade tremenda. Você liga o seu celular e abre, e está aí um culto aberto. Mas aqui na colocação dos salmistas, do Cântico dos Degraus, a subida, acredita-se que eles eram contados um a um, que se postavam ali cantando, orando, agradecendo a Deus. Estavam subindo para uma festa religiosa, mas precisavam enfrentar a dificuldade dos degraus. A dificuldade das estradas desde quando partiram, cantando, subindo para Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto. Ainda domingo, assistimos uma brilhante aula na escola bíblica dominical, falando sobre Jerusalém, sobre descer de Jerusalém. Os perigos que tinha. E na subida é pior, porque a subida é com muita dificuldade. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que para chegarmos até o pátio, eles tinham dificuldade. Para prestar um culto a Deus em adoração verdadeira também tem-se dificuldade. Primeira dificuldade é sabermos para quem vamos prestar o culto. É termos consciência de que o que vamos fazer é como diz Cristo a samaritana, é ter o coração totalmente entregue para Deus no culto. Ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como os salmos aqui nos ensinam, que para ter o espírito verdadeiro precisa ter humildade, precisa estar quebrantado, precisa estar totalmente entregue à vontade de Deus, como a criança à vontade da mamãe. Precisamos estar totalmente confiante na presença acalentadora do Senhor, que é como aquele atalaia
que espera pelo romper da manhã, ou como o servo que anela pela corrente das águas para descendentar a sua sede. Então, quando vamos ao culto, seja ele em que situação for, em um esplendoroso templo, ou numa humilde sala, ou quem sabe debaixo de uma árvore, ou a céu livre, devemos entender que o ser cultuado é o Deus Todo-Poderoso e não um propósito humano, mas que o ser a ser louvado, adorado, é o Deus Todo-Poderoso. Para encerrar, Salmo 134. Olhai, bendizei ao Senhor todos vós, servos seus, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Levantai vossas mãos no santuário, bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, abençoe todos, desde Sião. Este é o motivo pelo qual eu sinto falta de estar na casa do Senhor. Meu coração está em prestar um culto a Deus com humildade, louvando e bendizendo o seu eterno nome. E a minha oração é como a oração, o cântico de gratidão dos que regressaram do cativeiro para cultuar a Deus no templo. Porque quando pediram aos cativos que cantassem o hino de Sião, eles disseram não, porque as nossas harpas estão penduradas. E o meu clamor aos meus irmãos é para que oremos, para que Deus nos conceda o direito de cultuarmos o seu nome no seu templo. Eu quero orar nesta noite e quero lhe convidar, lhe desafiando a se apresentar diante de Deus com gratidão pelo momento que estamos passando, mas que Deus possa nos conceder a oportunidade de retornarmos a cultuar o seu santo nome no seu templo, na sua casa. Não importa que casa é essa, não importa se é dentro do maior templo suntuoso ou se é simplesmente nos reunimos irmandados na presença do Senhor, nosso Deus e Pai. Oremos. Amado e querido Deus, no nome precioso de Jesus Cristo, o anelo da minha alma, Senhor, eu quero compartilhar com muitos dos teus servos
que estão anelantes para te glorificar, para manifestar o seu prazer, a sua alegria de exaltar o teu nome, de glorificar o teu santo nome. Ó Deus, dá-nos paciência, dá-nos paciência para esperar em Ti, dá-nos paciência para que possamos, ó Deus, ter a nossa fé renovada, saímos do tédio espiritual que temos nos colocado, nos conformando, Senhor, como se tudo estivesse dentro do Teu propósito. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, dá-nos, Senhor, a Tua presença no nosso coração, para que a nossa vontade ela seja tão grande quanto a vontade do servo pela corrente da água e do atalaia pelo romper da manhã. Que ela possa ser, Senhor, latente dentro de nós. Que Teu Espírito venha mexer com o nosso sentimento, com o nosso coração, para não, Senhor, nos acomodarmos no atual momento, mas estamos, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua graça e o Teu amor. Tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, meu Deus, daquela irmãzinha que está lá no seu lar, anelante por Te cultuar, querendo Te cultuar. Ó Deus, desperta e dá a ela o calor da Tua presença, o calor da presença do Espírito Santo, meu Deus. Que ela possa ter a oportunidade de, rompendo, Senhor, todas as correntes contrárias, chegar diante de Ti com um coração verdadeiramente quebrantado, humilde, para exaltar e bendizer o Teu precioso nome. Querido Jesus, eu sei que o Senhor está olhando por mim e por meus irmãos que anelam pelo culto de louvor e adoração ao Teu nome. Ser com cada um deles, Senhor. Manifeste a Tua graça. Nós estamos esperando, porque sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Dê-nos, Senhor, uma noite de descanso na Tua presença, mas aumente o anelo do nosso coração pela Tua casa. Dá-nos o Teu amor e a Tua bondade para com todos os Teus filhos que estão nesta hora orando comigo. Eu Te agradeço, porque sei que o Senhor ouve o nosso clamor. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém.